HIFcast, o podcast do Health Innovation Forum. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um episódio aqui do nosso podcast, produzido, transmitido, concebido aqui dentro do Health Innovation Forum. Estamos no segundo dia de evento, um evento que já é um sucesso, mais de 2.000 empresários, gestores, gente da área da saúde, está aqui em Goiás, em Goiânia, para debater saúde. Só que, mais do que isso, quais são as ferramentas que vão fazer com que a saúde fique mais inovadora e, obviamente, lá na ponta, atinja o que é mais importante, uma melhora no atendimento das pessoas. Estou falando de hospitais privados, estou falando também de hospitais públicos e de toda essa rede. E dentro desse contexto, quando a gente recebe aqui empresários da área de inovação, a gente está falando dessas pessoas que são tão importantes para mostrar direções que a maioria das pessoas sequer conhece. É por isso que nós estamos aqui com o Rodrigo Figueiredo de Souza, que é executivo de novos negócios da Everest. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Theo. É um prazer. Prazer todo nosso. E o André Silva, que é especialista em segurança também da Everest. Antes de mais nada, por favor, Rodrigo, explique, fale um pouco sobre o core business da Everest e por que vocês estão aqui. Perfeito, Theo. Theo, é a primeira vez que esse evento acontece em Goiânia, se não me engano. Ele é pioneirão. E para a gente está sendo muito legal, muito bacana, porque há muito tempo já trabalhamos com o segmento de saúde, né? Eu trabalho na Everest Digital, que é uma empresa de infraestrutura, de data center, que fornece cloud, armazenamento seguro, governança para grandes hospitais, grandes grupos hospitalares no país. E saúde, o segmento de saúde sempre sai na frente de todo mundo. Está sempre pensando 20, 30 anos na frente. O que a gente está vendo aqui hoje não é novidade para mim, é algo que já vem sendo aplicado aos poucos. Mas tecnologia é o meio de tudo sempre. Então, hoje a Everest promove que essa tecnologia seja utilizada da melhor forma possível. Com alta disponibilidade, que no caso, né, não fazer parar, não correr o risco de ter uma parada, não correr o risco de ter um travamento. Então a Everest hoje tem no seu core business a sustentação de grandes operações de negócios que possuem aí seu core business 24/7, como saúde, como indústria, etc. O desafio que vocês abraçam, né, ele é um desafio assim, gigante. Primeiro porque a tecnologia ela muda o tempo todo. Sim. Segundo porque os criminosos, os cybercriminosos, eles também evoluem o tempo todo, né? E vocês estão tratando de informações que são vitais para a vida das pessoas, né? Então, André, me conta um pouco como é que é ser especialista em segurança dentro de um contexto de tanta novidade, de perigo mesmo, né, de ataque cibernético, phishing, essas coisas todas. E como é que eventos como esse favorecem a mentalidade das pessoas de cuidar mais desse tema? Olha, Theo, a cibersegurança como um todo, ela vem como se fosse uma competência, né, que as empresas precisam adotar como ferramentas, mas não só como ferramentas. Muitas vezes a segurança ela está muito no contexto da educação. Hoje as pessoas elas são o elo mais fraco, né? Muitas vezes no contexto de cibersegurança. Então é muito importante dentro do programa de segurança de um hospital, de empresas como um todo, ter um programa de conscientização forte. E a partir desse programa de conscientização, ter práticas onde eu consiga ensinar a pessoa a detectar um phishing, por exemplo, como que funciona uma engenharia social, como que é a anatomia de um ataque. Então, por exemplo, eu tenho dentro de várias ferramentas lá, por exemplo, eu tenho um Cyber Kill Chain que mostra as fases dos ataques, então identificar onde o atacante ele pensa para que a gente consiga proteger o ecossistema. Então eu tenho minimamente, né, conseguir controlar o que eu tenho de ativos dentro da minha infraestrutura, quais são os aspectos que eu preciso proteger. Então, dentro de uma governança corporativa, uma governança hospitalar, é importante que os riscos ao negócio, a segurança também estejam relacionados para que a gente consiga endereçar os riscos e conseguir ações para poder contornar e proteger o paciente, no final da conta, né? A gente está falando de uma infraestrutura que o downtime é muito pequeno, ou seja, pensa, eu tenho diversos dispositivos conectados, telemetrias de saúde, sendo monitorados, e se isso fica indisponível, eu posso afetar a vida de uma pessoa. Então, a saúde ela é importante nesse contexto, e a infraestrutura de um data center, ela apoia na manutenção dos sistemas desse downtime, e também a parte de profissionais aí atuados, profissionais competentes que consigam entregar
essa expertise aí no dia a dia. É cultura, né? Porque você fala da questão da responsabilidade das pessoas, né? Porque até para você entender aí, não adianta você ter um mega sistema se o funcionário recebe um e-mail com phishing, ele vai lá e toca no link, né? Então, tem que ter treinamento, né? Toda essa estruturação tem que estar na cultura da empresa, né? Bom, vocês trabalham, obviamente, Rodrigo estava me explicando, né? Tem a parte de infraestrutura, hardware, né? Tem sistema e tem treinamento, né? Tem gente, tem um acompanhamento de uma cultura. Quando vocês entram, imagino que vocês devem encontrar umas terras arrasadas, assim, né? Quando vocês chegam num lugar novo. Como é que é um processo de chegar, entender o tamanho do buraco e começar gradativamente a implementar soluções? Como é que funciona isso? Quando a gente fala de negócio crítico, o principal é manter a roda girando. Infraestrutura de TI é um assunto bastante complexo, mas no final de contas é sobre o negócio. Eu não posso parar, eu tenho que continuar crescendo, eu tenho que garantir tudo isso. Existem várias técnicas para um crescimento sustentável, existem várias metodologias de trabalho para que você possa garantir a continuidade de tudo isso. O primeiro trabalho, quando a gente chega num determinado ponto onde a empresa tem um gargalo de tecnologia, é a gente realmente trabalhar de forma consultiva para mitigar o que está acontecendo. Às vezes é problema de performance de hardware, às vezes é processo de negócio, às vezes é até o próprio sistema que ele usa já não comporta mais a quantidade de operações ali, de transações que precisam ser feitas. Então é bastante complexo. Agora, quando a gente cai, por exemplo, vamos supor, num incidente de segurança, né? Um ataque de ransomware, né? Um sequestro de dados ou algum tipo de paralisação do sistema de forma proposital. Aí existem outras técnicas a serem adotadas, né? É claro que é muito mais fácil, desculpa, você combater isso quando o sistema já está implementado, né? Porque se o cara chama você lá, ô Rodrigo, deu um problema aqui, aí é mais difícil, né? É só para fazer uma linha do tempo, né? Desculpa, por exemplo, então. antes as pessoas se preocupavam muito com a segurança do dado, né? A segurança da informação, né? Tem LGPD hoje para isso e tudo mais, mas hoje a gente se preocupa com a continuidade do negócio. Eu não posso fazer nada daqui parar, porque tudo está atrelado à tecnologia. Então, se a gente for falar de infraestrutura, é realmente um assunto. Se a gente for falar de cibersegurança, é outro assunto. Eles se conversam, mas são metodologias que se complementam no final de contas. A gente tem uma série de histórias que o cliente liga para a Everest e fala, poxa, estou passando por um ataque, um cyberataque, que eu tive um problema. Até para a gente entender o problema, o contexto desse problema, a gente tem que ir atrás de uma documentação para que essas informações não vazem. A gente entra com uma equipe multidisciplinar para dentro dessa empresa para entender o contexto geral e a partir dali a gente tem que tomar conta daquela crise. E aí muita coisa acontece. Aí são muitas técnicas aí que o André já participou de uma série de salas de crise com essa situação, onde ali todo o conhecimento do negócio ele vai por água abaixo se você não tiver realmente com uma política forte de cibersegurança e de governança por trás. São situações assim que geram um estresse gigante. Exato. Então, assim, quando você me fala, poxa, qual que é o primeiro passo, né? Como é que a gente faz? Cada cliente tem uma história. É um cliente que tem um data center próprio, tem um cliente que tem uma parte em nuvem e tem uma parte dentro de casa. Tem um cliente que ele... Tem nada. Ele está num gargalo de crescimento, ele não sabe mais o que fazer, ele precisa comprar mais armazenamento e ele não sabe se ele compra uma máquina ou se ele vai para a nuvem. Então, nós estamos hoje preparados para qualquer desafio. Mas cada contexto de cada tipo de negócio é diferente. Até entre no segmento de saúde mesmo. São completamente diferentes as instituições. E por falar em segmento de saúde, vocês me contaram que da Everest surge então uma nova empresa que faz parte do mesmo grupo, que é a Solute. Na verdade, o Grupo Solute, o Grupo Solute é um grupo contrário. investidor de uma série de negócios, tá? Mas a empresa mais antiga é a própria Solute. Ah, entendi. E hoje é a maior autoridade no assunto de certificação digital. Ah, perfeito. Eu troquei. Desculpa. Isso. Então, a Everest ela nasceu por uma necessidade da Solute ter, né, uma infraestrutura de tecnologia mais próxima da sede, que é Goiânia. A Everest Digital nasce em Goiânia com um data center padrão internacional,
fora do eixo São Paulo, Rio e Nordeste. Perfeito. Tá? E aí tem um olhar carinhoso, especial para a área médica. Foi o que vocês me explicaram. Exatamente. O mercado de certificação digital, existe uma regulação muito forte em cima do prontuário médico, de alguns passos dentro do sistema, dentro do segmento de saúde, onde tem uma certa obrigatoriedade do uso de certificação digital. Mas a Solute, ela começou dessa forma. Hoje ela desenvolve uma série de soluções para apoio ao segmento de saúde, do mercado financeiro, onde a gente consegue trazer não só a questão de atender a regulação, mas extrapolamos essa barreira trazendo realmente inovação, uma maior segurança dos processos de contratações, dos processos críticos dentro dos sistemas, utilizando a certificação digital. Estamos num evento que consegue reunir pessoas como vocês, que trazem ideias, e está aqui também o governo do estado de Goiás, que também tem trazido várias aberturas. Não, temos um problema, vamos trazer a turma para resolver e tal. Como é que eventos como esse, André, na sua visão, eles começam a aproximar pessoas que não têm a menor ideia de tudo isso, de conhecimentos, e de repente geram negócios a partir de então? Como é que vocês estão vendo esse movimento que está nascendo aqui? Eu vejo esse movimento como um marco, acho que um divisor de águas na cidade, no estado como um todo, porque aproxima dois universos. Aproxima o universo da área hospitalar com a infraestrutura, a tecnologia. Até ontem eu tive a oportunidade de palestrar, dividindo o palco com o Murilo da HCor. Então, assim, a gente vê muitas vezes aquela distância, né, entre como eu vou atuar num incidente, ou como eu vou atuar, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para poder conseguir organizar os meus processos de tecnologia. E muitas vezes existe uma dificuldade em comunicar, ou seja, em traduzir para o negócio, para a área da saúde, as melhores práticas, as melhores ferramentas. Eu vou citar, por exemplo, o framework SysControls, que é uma ferramenta que é uma comunidade de segurança que estabeleceu diversos padrões focados muito em metodologias de segurança para que eu consiga direcionar as minhas ações. Então, a partir daí, a gente consegue estabelecer ferramentas e processos. O próprio governo, né, quando a gente fala de governo está aqui, o próprio governo federal, ele criou o programa de privacidade, proteção de dados e segurança da informação, que é aplicado a todas as autarquias, saúde, todos os órgãos nas esferas federais, estaduais e municipais, que é a Política Nacional de Cibersegurança, onde estabelece um programa. E esse programa utiliza o CIS, que são ferramentas onde eu consigo mapear, dentro da minha governança, a parte de identificação, a parte de resposta, a parte de recuperação. Então, essas ferramentas precisam ser traduzidas para a linguagem do dia a dia, operacional, para que a gente consiga minimamente direcionar as ações. Então, esse evento ele reúne os especialistas, apontam a necessidade de integração para que a gente consiga garantir o atendimento com maior qualidade. E falando de inovação, a gente vê cada dia mais a inteligência artificial com foco, ou seja, nós desenvolvendo tecnologia, usando a tecnologia e usando o poder de processamento, o poder da IA para auxiliar nas tarefas diárias, né? Auxiliar nas tarefas do dia a dia. Então, se eu não utilizar a ferramenta, ou seja, se eu não imergir nisso, nós acabamos ficando para trás no desenvolvimento. Então, é extremamente fundamental o Estado apoiar, trazer esse evento de inovação para cá, para a da saúde. É um marco porque a gente consegue conectar pessoas, ver o que outras áreas estão fazendo, outras empresas estão fazendo e agregar isso no dia a dia com ideias, com soluções e poder sair lá na frente. Ou seja, eu acho que faz parte do todo o ecossistema de tecnologia do Estado. Sensacional. Tem um dado que me chamou a atenção, tenho comentado bastante sobre ele aqui, que 70% do tempo do médico é gasto com burocracia. E a gente olha para papelada, né? Prontuário e tal. E a gente olha para uma situação como essa e a gente só consegue pensar que se ele está 70% do tempo preenchendo papel, ele não está conseguindo, a maior parte do tempo, olhar para o paciente, tocar no paciente, conversar, dar atenção. E nesse ponto específico, como é que a tecnologia, que às vezes parece uma coisa meio fria, falar de robô, inteligência artificial, como é que a tecnologia lá na ponta impacta a vida das pessoas, na tua visão, Rodrigo? Como é que todas essas soluções, no fim das contas, resultam num melhor atendimento? Bom, essa questão dos 70% que você falou, não é só na vida do médico, né? É na vida da gente. É na vida
de um monte de gente Na dentro minha de um vida como monte de empresário, empresa. já não faço mais o que eu gosto. Só que quando a gente fala de saúde, a gente está falando de gente, de vida. Isso impacta diretamente no atraso e tudo mais. É um desafio muito grande, porque unir governança, unir urgência, unir sentimento, que muitas vezes tem ali do lado também, né? Vamos falar de a família, exatamente, a família pressionando. Como é que você une tudo isso, né? O senso de urgência, a vida, governança, segurança e o médico no meio de tudo isso. O médico que também é tendo pressionado, que né? garantir que está tudo sendo feito da melhor forma possível. Eu acho que é isso que a gente vem discutindo, é isso que está aqui hoje dentro desse evento, né? Tecnologia, como que eu posso facilitar, como que eu posso tornar isso real, como eu posso desmistificar isso. Hoje o André estava até falando ali na apresentação dele, qual que é a qualidade da informação que eu tenho e o quão rápido isso chega chega no board, nos decisores, para que eles possam realmente olhar, confiar e falar, vamos mudar, vamos ir por esse lado. Porque esse é o grande problema. Como que eu vou garantir a qualidade da informação? Como que eu vou inovar sendo que não tem ninguém que fez ainda e eu preciso ser o primeiro a fazer? Então, esses laboratórios, esses eventos, hoje tem a jornada do paciente aqui, eu até melhorei, eu acho que jornada tecnológica do paciente. Que legal. Né? Porque jornada do paciente é padrão, o que está sendo mostrado aqui hoje é como que seria o ideal, né? Tudo conectado, a ambulância já está gerando dados e já está chegando lá na emergência para saber o que está vindo. Antes mesmo do paciente Exatamente. chegar. Então, é o que você me perguntou, né? Como que isso vai impactar diretamente? Vai impactar positivamente. Mas a gente precisa de suporte, precisa de governança, precisa que os decisores comecem a acreditar muitas vezes nas parcerias da tecnologia, e é o que a gente está vendo aqui hoje, né? Eu vi uma palestra da Gênesis ali que tem feito a diferença com o atendimento através da inteligência artificial para acelerar alguns passos. Então eu vejo de uma forma muito positiva, mas o grande desafio é justamente esse, é a gente conseguir aliar tudo isso de uma forma organizada. Porque se eu pedir para você me trazer um monte de informações, você vai parar tudo o que você está fazendo para gerar essas informações. Mas por que essas informações não podem ser geradas de forma automática? Porque talvez eu não tenha investido nessa camada ainda em tecnologia. Ou porque talvez o respaldo da minha infraestrutura não esteja preparado para comprar determinada aplicação de software. Ou talvez ainda exista uma certa vaidade de não mexer com certas coisas. Então, essa barreira que a gente está conseguindo azeitar agora entre o parceiro, o prestador de serviço, as pessoas internamente que precisam ali trazer respostas de forma mais rápida. Então, eu acredito que governança é o elo principal e a gente precisa tentar acelerar isso, fazendo com que isso ande mais rápido, qualificando melhor essas informações para dar mais segurança para o empresário, para o acionista, para o conselho, tomar decisões, mesmo que sejam pequenas, mas começar a colocar isso em prática para que a gente possa mudar o mercado de uma maneira mais rápida. Tocou num ponto que eu queria provocar, André. Pode falar rasgado. Qual que é? Porque o Rodrigo já começou a falar de gargalo, né? Sim. Na tua visão, qual que é o maior gargalo desse crescimento? Que é inevitável, mas o Rodrigo falou de velocidade do crescimento. Qual é o maior gargalo hoje? Para a gente ter Pessoas. de fato... Obrigado. Pessoas, tecnologia e processos. Acho que o gargalo de tudo que envolve o ecossistema, a gente está falando, o Rodrigo falou da jornada aqui do paciente, né, que a gente tem aqui ao lado. E qual que é o grande desafio do Brasil hoje? Conectividade. Como que eu conecto a minha infraestrutura com segurança? Então eu preciso formar pessoas, preciso capacitar pessoas, então desenvolver pessoas com inteligência artificial, com processo, com governança. Eu preciso investir em equipamentos de qualidade, eu preciso desenvolver tecnologia. O Brasil hoje não investe em tecnologia, não tem tecnologia própria. Nós consumimos tecnologia de fora. Então, esse, na minha visão, é o grande gargalo nosso. As pessoas na dificuldade de lidar com os sistemas ou nas pessoas, às vezes, de liderança, na dificuldade de aceitar a vulnerabilidade e enfrentá-la? Quando não se tem a governança e os papéis não estão endereçados ou definidos corretamente, hoje a gente tem no compliance algo que a gente chama de conflito de interesse. Então, muitas vezes eu tenho a pessoa que toma a decisão, a pessoa que está no meio ali atuando, muitas vezes ela não quer se expor e ela segura o risco aqui embaixo.
Então, às vezes, isso trava. E muitas vezes o medo, né? Pô, vou investir aqui, eu vou perder meu emprego. Então, Tá. eu vejo que a gente está diante de uma nova Cultural, revolução. né, também. A gente está diante de uma nova revolução cultural. A inteligência artificial é uma nova revolução, a gente vem vindo ondas de evolução, e isso não é que vai roubar o nosso emprego, vai tornar a nossa vida mais eficiente, que é justamente o desafio, ou seja, como que eu melhoro o processo, como que eu automatizo. Cara, eu não preciso ficar lá consultando, muitas vezes consultando um dado, pegando informação. Cara, eu tenho um hub de conexões que eu posso buscar essa informação com APIs, com sistemas. Já foi coletado em outra unidade, Já está coletando, já em está outro trazendo lugar. dados, ou seja, o monitor cardíaco está ali coletando dados, o médico está pegando os sinais, já está imputando ali no sistema. Quando chega, por exemplo, nessa jornada, chega o dado lá na frente, a equipe que vai receber lá da ambulância, que vai passar para o hospital, já transferiu todos os dados. Então, isso facilita e na ponta traz o quê? Traz qualidade, ou seja, eu vou ter um cuidado maior com a vida, com mais informações, que antigamente eram restritas. Então, se eu não tenho a infraestrutura preparada para tudo isso, e quando eu falo infraestrutura, novamente, tecnologia, pessoas e processos bem alinhados, a gente impacta. Eu acho que é a dor de 99% das empresas do Brasil como um todo e a dependência que nós temos de tecnologia externa. Perfeito. Vou liberar vocês para o almoço, né? Porque daqui a pouco tem que voltar. Rodrigo, fala um pouco como que pessoas que estão nos assistindo, sejam gestores da área médica ou não, podem fazer para conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Perfeito. Bom, nós estamos em Goiânia, né? A nossa sede fica aqui na cidade de Goiânia. Convido a todos que estiverem aqui na nossa cidade para conhecer a nossa sede, entender como que funciona um data center por fora, por dentro, mostrar a operação, monitoramento, isso é bem interessante. Muitas vezes a gente fala de cloud de novo e não sabe muito bem o que é, mas na verdade é um monte de máquina processando num ambiente seguro que não para. E que não está lá em cima, está aqui Exatamente, embaixo. está aqui embaixo. Está bem longe lá de cima. E bom, nós temos aí nossas redes sociais, Everest Digital. Nós temos os canais de comunicação através do nosso atendimento automático pelo site, pelo chat. E ali a gente pode começar uma conversa com quem não está tão próximo. Mas quem está aqui em Goiás, no Centro-Oeste, a gente consegue atender, inclusive, presencialmente, dependendo da situação. Se precisar, né, atuar numa crise ou conversar sobre um projeto que precisa ser reestruturado, algo que precisa de um arquiteto, de mais gente, nós estamos aqui para ajudar as empresas a crescerem com todo o capital intelectual necessário. E bom, não tem jeito, pode demorar mais, demorar menos. O fato é que daqui a pouco a gente não vai ter mais nada físico, né? Então a gente precisa cuidar. É melhor que se cuide do início, né? Exato. Que aí fica mais fácil depois. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você, aí, Theo. Valeu. na hora do almoço. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Theo. André. E você continua aí porque ainda tem mais bastante entrevista aqui no Health Innovation Forum, que está no segundo e último dia, mas já percebi que é o primeiro de muitos, viu? A gente se vê. Obrigado. HIFcast, o podcast do Health Innovation Forum.